Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia para você, meu querido amigo. Uma excelente quarta-feira para você que nos acompanha e tem ouvido da palavra de Deus. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Nós continuamos olhando para Filipenses capítulo 2 e estamos vendo dos versos 5 a 8, mas precisamente vamos olhar do verso 7 e 8 agora. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Note que o segundo passo em que Jesus dá em direção a este mundo e em direção à sua obra redentora na cruz é o esvaziar-se. Nesta etapa, ele deixou, como dissemos, ele deixou as suas prerrogativas divinas, ou não se apegou às suas prerrogativas divinas, e ele, ao contrário disso, se esvaziou. Nós estamos falando de um modelo de humildade, e Jesus é esse modelo. Ele se esvazia. Ele, ao contrário, fazendo um contraste com, ao invés de se exaltar pela sua posição ou pelo fato dele ser o Filho de Deus, o próprio Deus homem, ele não se exalta, mas sim ele se esvazia. Ele se esvazia completamente, ele se anula, por assim dizer, ele tira qualquer vestígio de vantagem ou privilégio que ele poderia ter pelo fato de ser o próprio Deus como homem aqui encarnado, né? O Deus encarnado, o Deus homem. Então ele, embora continuasse sendo Deus, embora continuasse com todas as prerrogativas da divindade, Paulo então toma todo o cuidado para nos mostrar claramente que Jesus se esvazia apenas de certos aspectos de suas prerrogativas, não que ele tenha perdido ou as deixado de maneira nenhuma. Mas ele, então, na verdade, esse se esvaziou, aquilo que nós chamamos de kenosis. Na verdade, ele, na realidade humana, ele então pode experimentar aquilo que o homem experimenta: crescimento, sofrimento, cansaço, entre outras coisas, né? Então ele temporariamente se despojou da glória divina. Ele, pelo menos aos olhos humanos, se despojou desta glória divina. Ele se tornou como homem. Ele também se despojou da sua autoridade divina enquanto aqui esteve. Ele poderia utilizá-la, mas ele não quer fazer isso, ou ele deixa isso como algo que ele não precisa, apenas para que Deus, o Pai, fosse glorificado na sua vida, naquilo que ele veio a fazer. Ele esvaziou-se do exercício voluntário de alguns dos seus atributos divinos, mas não a essência da sua divindade. Ele não deixou de ser onisciente, onipresente, onipotente, ele não deixou de ser imutável, ele só não exerceu o limite total desses atributos. Foi assim que ele o fez. Ele também deixou de lado, esvaziou-se das riquezas eternas por algum tempo. E também ele se esvaziou temporariamente da sua única, íntima relação face a face com o Pai, como temos lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, na verdade, queridos, ele se esvaziou na sua descida para estar entre nós. Os crentes, então, devem se esvaziar ainda mais.
Nós devemos ser esvaziados de nós mesmos para sermos cheios do Senhor. Nós devemos nos esvaziar dos nossos desejos para obedecer e fazer o serviço dele. Assim como Jesus se esvaziou, sendo ele mesmo o próprio Deus e o Filho de Deus, o Deus encarnado, embora ele tenha esvaziado-se dessas prerrogativas, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de utilizá-las para ser agradável ao Pai, para trazer glória ao Pai. Queridos irmãos, esse é o grande exemplo para que nós, como crentes em Cristo Jesus, sejamos humildes e conscientes de que se o próprio Filho de Deus deixou os seus direitos e privilégios, ele se recusou a se agarrar a eles, ele se esvazia dessas delegações para não obter qualquer benefício terreno. Nós também, crentes em Cristo, como filhos de Deus, devemos nos esvaziar do nosso egocentrismo, nos esvaziar do nosso eu e buscar somente a glória de Deus. Que você possa deixar de lado o seu eu e, na verdade, Deus esteja no trono da sua vida e assim você possa glorificá-lo em todas as coisas. Que Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Uma palavra de amor, uma palavra